Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Um prazer imenso tê-los aqui. Hoje nós vamos falar sobre pressão baixa. Não sei se você já conheceu ou conhece alguém que tem problemas com pressão baixa. Às vezes você está numa reunião, às vezes você está numa igreja, sempre tem uma pessoa que passa mal, a pessoa desmaia, ou começa a ter aquela sudorese gelada, pegajosa, começa a ter aquela sensação da morte e a pessoa parece que vai desmaiar, vai desfalecer. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A pessoa vai medir a pressão, não consegue nem escutar a pressão de tão baixa que está. Às vezes precisa chamar até resgate. Então, se você se deparar com um caso desse, até o resgate chegar, o que você pode fazer para a pessoa é colocar a pessoa deitada no chão, deita ela retinha no chão, ergue a perna dela para que as pernas fiquem erguidas acima da cabeça e do coração, para melhorar o retorno venoso. Pede para ela respirar devagar, fundo, a pessoa vai estar gelada, enquanto isso o resgate chega para conseguir atendê-la. Isso é muito importante. O primeiro atendimento faz total diferença. Agora, quais são as causas, pessoal? Por que é importante a gente entender as causas da pressão baixa? Então é sobre isso que vocês têm que entender. Quantas pessoas não estão sofrendo, que não chegam a esse extremo de desmaiar, mas que ficam passando mal durante o dia? Hoje é muito comum o pessoal usar remédios para emagrecer. Então pessoas que estão fazendo regime esquecem de se hidratar, ficam desidratados. E o nosso coração, ele contrai para jogar o sangue. Na hora que ele contrai, é a pressão máxima, a pressão sistólica. Ele contrai, as artérias atingem sua pressão máxima. E quando o coração recebe o sangue, é a pressão mínima. Então, uma pessoa normal tem a pressão ao redor de 12/8 ou 120/80 milímetros de mercúrio. Esse é o normal, o estabelecido próximo que chegar. Esse é mais ou menos o ideal. Quando que a gente considera a pressão baixa? Quando a pressão está abaixo de 9/6 com sintomas. Por que com sintomas, Juliano? Porque existem pessoas que têm pressão baixa de base e não sentem absolutamente nada e está tudo bem, perfeito, é a base da pessoa. Agora, você imagina uma pessoa que tem uma pressão 12/8 e a pressão cai 9/6. E a pessoa começa a passar mal, sentir mal. Essa pessoa precisa procurar um cardiologista, essa pessoa precisa fazer a investigação. Por que está acontecendo isso? Será que ela é por conta da desidratação? Ela não está bebendo a quantidade de líquido suficiente? A pessoa está ficando muito tempo em jejum? Precisa saber o porquê. Será que essa pessoa tem pressão alta, está tomando remédio para pressão e esse remédio está fazendo a pressão cair demais e a pessoa está passando mal? Será que essa pessoa está tendo um sangramento interno? Uma pessoa pode estar tendo uma hemorragia, como por exemplo uma úlcera que sangrou e fez a pessoa ficar pálida com esse mal-estar e desmaiou. Então as coisas precisam ser investigadas. A gente sempre tem que tentar investigar os porquês. Uma outra coisa muito comum, pessoal, e acontece de cair a pressão, é a pessoa que usa diuréticos, remédios para urinar. Às vezes a pessoa está fazendo tratamento quer emagrecer a qualquer custo, começa a tomar um monte de diurético, aí desidrata, a pressão cai e a pessoa passa mal. Remédios para disfunção erétil, pessoa que quer melhorar a potência sexual, os homens começam a tomar remédio para isso, também pode ser uma causa de hipotensão, porque acontece uma vasodilatação. Na hora que acontece essa vasodilatação na região peniana, também a pressão pode cair. O importante é você entender, tá, que tem uma causa por trás disso e precisa ser investigada. Dar o primeiro atendimento é fundamental. Juliano, e se colocar salzinho embaixo da língua, vai subir a pressão? Não, pessoal. Não. Se a gente pegasse isso aí, é a longo prazo, né? Seria você usando um bom sal a longo prazo, sim, mas você precisa de imediato? Não, às vezes precisa de remédios na veia, precisa levar a pessoa para UTI, a pessoa precisa tomar remédios muito fortes, como noradrenalina, dopamina, dobutamina. Existem muitos remédios na veia que elevam a pressão da pessoa.
Às vezes uma infecção, olha só o que eu vou falar para vocês, às vezes uma infecção mal curada, que você tem bacteremia, começa a ter septicemia, a pressão abaixa e a pessoa começa a ter mal-estar. Se você estiver tendo mal-estar, a sua pressão começa a cair, peça para um familiar seu te levar imediatamente ao pronto-socorro. E se você se deparar com uma pessoa que desmaiou na sua frente, não esqueça do que eu falei. É importante você fazer isso, tá? Libere as vias aéreas da pessoa, estique o pescoço da pessoa, peça para a pessoa, se a pessoa estiver consciente, fale no ouvido dela, respira devagar, profundamente, com calma, eleve as pernas dessa pessoa. Imediatamente chame o resgate. Se você está tendo isso com frequência, que não chegou nesse extremo, procure um profissional. Hoje existe um mapa, é um aparelhinho de pressão que você coloca no braço e vai medir sua pressão várias vezes durante o dia e vai entender que horas que a sua pressão está caindo. Às vezes é até o remédio da pressão que você está tomando, que você tem pressão alta, que está numa dose superior, que pode ser a causa de deixar você durante o dia meio estranho, meio esquisito, que é esse mal-estar que você sente decorrente do uso do remédio. Diminui a dose do remédio? Pronto, acabou, resolveu. Pressão baixa é uma coisa muito ruim, pessoal. Atrapalha muito a vida da gente. Então, as dicas que eu dei para você que tem pressão alta e para você que não tem, mas que você pode vir a ter uma pessoa do seu lado que pode te passar mal e você pode ajudar essa pessoa de uma maneira, uma dica simples que eu dei para vocês. Grande abraço para vocês, compartilhe esse vídeo e espero vocês no próximo. Até mais, tchau, tchau.